E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo tranquilo também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 4 fundos imobiliários para investir e nunca mais vender. Eu sei que nunca é uma palavra muito forte, até porque daqui a 20 anos, no longo prazo, muita coisa pode acontecer e pode mudar. Porém, os fundos imobiliários que entregaram ótimos retornos, ótimas performances nos últimos 10, nos últimos 15 anos, certamente eles continuarão entregando um bom resultado na próxima década ou então nos próximos 15 anos. Por isso, hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar 4 fundos imobiliários que provavelmente terão bons resultados nos próximos anos, no longo prazo, e que poderão fazer parte da nossa carteira previdenciária, ou seja, fazer parte da nossa aposentadoria. Claro que aqui eu não estou falando para se aposentar lá aos 60, aos 70 anos. Tem muita gente que está começando agora, mas planeja se aposentar com 40 anos, 50 anos. O fato é que esses fundos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje poderão sim fazer parte da sua carteira de aposentadoria. Inclusive, nesse vídeo aqui também eu vou mostrar por que os fundos imobiliários de tijolo, mesmo pagando menos, aparentemente, eles entregam um resultado melhor do que fundo imobiliário de papel. Por exemplo, você olha aqui o MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, aí você vê que nos últimos 12 meses ele entregou um resultado de 12,49% ao ano. Aí você vem aqui no HGLG, que é um fundo de tijolo, você olha aqui que nos últimos 12 meses ele pagou 8,23% ao ano. Teoricamente, aparentemente, você logo pensa, então eu vou investir apenas no MXRF11 aqui, que está pagando mais. Só que não está. Eu vou te mostrar por que o HGLG te rende mais do que o MXRF11, tá bom? Mas isso aqui eu vou deixar no decorrer do vídeo. Agora vamos voltar aqui ao assunto principal, que é os 4 fundos imobiliários para investir e nunca mais vender. O primeiro é um fundo imobiliário de papel, mais focado ali em comprar CRIs, que é o KNCR11. Esse fundo imobiliário aqui tem como gestora a Quineia, que inclusive é uma das melhores gestoras que a gente tem por aqui. Atualmente está custando R$ 104,50 uma cota. E vindo aqui nessa parte de comparação, se eu clicar aqui em comparar a rentabilidade, colocar aqui o IPCA, por exemplo, e a gente vê, se a gente colocar aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente vê que, incluindo os dividendos, o reinvestimento dos dividendos, o KNCR11 performou acima da inflação. Então ele tem uma boa performance, ele tem um bom histórico. E para ser sincera, a maioria dos fundos imobiliários não bate aqui a inflação. Por isso que eu coloquei o KNCR nessa lista dos 4 FIIs. Mais embaixo aqui a gente consegue ver o histórico de distribuição de dividendos do KNCR e note que agrupando aqui por ano a gente consegue ver que ele sempre manteve o pagamento de dividendos. Essas baixas que tem aqui no dividendo não significa que o fundo imobiliário é ruim. Significa que a oscilação da taxa Selic, como ele é um fundo imobiliário que investe predominantemente em CRIs atrelados ao CDI, toda vez que esse CDI cai, que a taxa Selic está lá embaixo, ele entrega um rendimento menor. Toda vez que a Selic está alta, está subindo, ele tende a entregar um rendimento maior. Mais embaixo a gente consegue ver também o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Selecionando aqui máxima, a gente vê que é um patrimônio que cresce ano após ano. E em que esse fundo imobiliário investe? Eu abri aqui o relatório gerencial dele, aí a gente vem descendo aqui para ver uma parte importante, que é essa parte aqui da alocação por setor, ou seja, os CRIs que o KNCR investe estão atrelados a esses setores aqui, residencial, shoppings, escritórios. E como eu falei, a carteira de crédito do KNCR é atrelada quase 100% ao CDI. E aqui é o relatório gerencial. Você pode baixar e estudar o fundo imobiliário. Se você já tem interesse nesse fundo imobiliário, você vai conseguir entender tudo direitinho aqui lendo o relatório. O segundo fundo imobiliário é o ALZR11, que é um fundo imobiliário de tijolo focado em galpões logísticos e lajes comerciais. Atualmente, uma cota aqui do ALZR está custando R$ 108,50 e eu vou aqui comparar ele com a inflação. Como o ALZR11 não tem 10 anos ainda, se eu colocar 10 anos eu vou ver que ele só surgiu aqui em meados de 2018, então não tem como eu comparar nos últimos 10 anos, mas tem como eu comparar aqui nos últimos 5 anos. E a gente vê a performance excelente do ALZR11, que inclusive tem uma ótima gestora. Descendo aqui para ver alguns dados
olharmos também a questão dos dividendos, a gente vê que é um fundo imobiliário com ótimo histórico de pagamento de dividendos. Patrimônio líquido aqui também é inquestionável, ó, se eu colocar a máxima aqui e agrupar por ano, olha só essa escadinha aqui de performance do patrimônio líquido do ALZR. Como eu falei para vocês, ele investe em galpões e escritórios comerciais. Vamos baixar aqui para a gente ver o portfólio. Os aluguéis por localização dos imóveis, está aqui a maioria em São Paulo, né? 80% dos imóveis do ALZR, 7% está aqui no estado de São Paulo e 13% no Rio de Janeiro. E a classe dos imóveis aqui está distribuída em edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center e galpões refrigerados. O terceiro fundo imobiliário também é um fundo imobiliário híbrido que investe em galpões e também edifícios comerciais, que é o KNRI11. Então é um fundo imobiliário de tijolo. Uma cota do KNRI11 está custando R$ 156,47. Bora comparar ele aqui com a inflação. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vê que o KNRI ele está bem na frente da inflação. Ou seja, se você investiu no KNRI lá atrás, há 10 anos, o seu patrimônio ele está sendo corrigido pela inflação. Dividendos também é um fundo imobiliário que tem um bom histórico. E essas oscilações aqui nos dividendos de fundos imobiliários, quando não é uma coisa que cai drasticamente, isso aqui é totalmente normal, tá? Até porque às vezes fica um imóvel vazio, então naquele ano específico, em alguns meses o dividendo cai. Às vezes eles reajustam o aluguel e aí esse dividendo vai subir um pouquinho para os cotistas, mas isso aqui é totalmente normal, certo? E o patrimônio líquido, nos últimos 10 anos a gente consegue ver aqui claramente que é um patrimônio líquido que está crescendo ano após ano. E aqui no relatório do KNRI11, a carteira imobiliária dele, né, a receita por estado, então ele investe a maior parte dos imóveis do KNRI, está localizado aqui em São Paulo, tem uma boa parte também em Minas Gerais e outra boa parte no Rio de Janeiro. E a receita está dividida nesses dois setores, que é o setor de escritório e o setor de galpões logísticos. E o quarto fundo imobiliário, na minha opinião, não poderia faltar ele aqui nessa lista, que é o HGLG11, que é um fundo imobiliário focado em galpões logísticos. Ele é exclusivamente focado nisso. O HGLG, uma cota dele está custando hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 160,47. Ele também tem uma ótima performance frente à inflação aqui, vou colocar os últimos 10 anos, e ele está bem à frente aqui da inflação. Um fundo imobiliário que super valeu a pena nos últimos 10, 12 anos, e os dividendos também, a mesma coisa dos outros. Patrimônio líquido aqui do HGLG também inquestionável, um patrimônio que sempre está subindo. E aqui é o relatório do HGLG. No relatório a gente consegue ver várias informações importantes. A gente consegue ver quem que aluga os galpões logísticos do HGLG, que a gente vê que a Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Ambev são inquilinos do HGLG. Agora, se você quer aprender passo a passo a escolher os melhores fundos imobiliários para compor sua carteira, né? Se você quer aprender a construir uma renda passiva para alcançar a liberdade financeira e viver de renda, eu te convido a clicar no link aqui na descrição, participar da lista de espera que eu vou deixar aqui para você, que é a lista de espera da 7ª turma do meu treinamento completo de investimento. Lá eu vou te ensinar do total zero tudo o que você precisa saber para começar a construir riqueza, a construir sua liberdade financeira e viver de renda no futuro. E lá eu não vou te ensinar a ser analista, não vou te ensinar essas coisas complicadas, difíceis, cheias de enrolação. Eu vou te ensinar o básico que funcionou para mim, funciona para a maioria dos brasileiros, né, que está em busca da construção de um patrimônio para ter uma rendinha lá na frente. Eu vou te ajudar com isso, para você aprender a investir o seu dinheiro da forma correta. E se eu conseguir, certamente você consegue também. Te convido para você clicar aqui no link da lista de espera. A 7ª turma eu vou abrir dia 15 de julho às 6 horas da manhã. E mais uma vez, tá, pessoal? As vagas esgotam muito rápido. Geralmente eu abro lá, deixo 2, 3, 4 dias e aí as vagas já esgotam. Como sou eu que dou suporte para vocês, eu tenho esse cuidado de conversar com cada um de vocês, orientar cada um de vocês. Eu limito essas vagas para eu conseguir te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então vai lá para você saber mais informações e eu te aguardo lá na lista de espera. Chegando aqui na última parte desse vídeo, eu vou te mostrar por que geralmente os fundos imobiliários de tijolo, eles rendem mais do que fundos imobiliários de papel. Como eu te mostrei, né, tem o HGLG aqui que está rendendo 8,23% e o MXRF11 que rendeu nos últimos 12 meses 12,49% ao ano. Então vamos começar aqui pelo MXRF11. Eu vou baixar aqui e vou na parte aqui de valor patrimonial. Note que
Lá em 2015, há quase 10 anos, quanto custava uma cota do MXRF11? Estava custando R$ 9,55. Pode prestar atenção que ele vai para 10, depois volta para 9 de novo. Nunca sai disso. Por quê? Porque fundo imobiliário de papel foi feito para isso aqui. Eles nunca vão conseguir crescer o valor patrimonial. O valor patrimonial ele sempre vai girar em torno do valor patrimonial inicial. Se você investiu R$10 lá no MXRF11 em 2015, o que aconteceu? Você recebeu dividendos todos os meses, digamos que você gastou esse dividendo todos os meses. Quando você chegou aqui em 2024, você tem praticamente o mesmo valor, R$ 9,76. Só que o valor da cota ele não corrigiu pela inflação, então certamente você tem os mesmos R$10, mas você perdeu o poder de compra, porque o seu patrimônio ele não foi corrigido aqui. Em fundo imobiliário de papel você tem que pegar parte dos rendimentos e investir todos os meses. Você não pode pegar, por exemplo, o dividendo que recebe de fundos imobiliários de papel e gastar todinho. Digamos que você está no processo aí de viver de renda e você recebe R$1.000 de fundo imobiliário de papel, tá pegando esses R$1.000 e tá gastando. Você vai perder patrimônio no longo prazo, porque ele não vai ser corrigido automaticamente pela inflação, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui no HGLG11. Note que aqui em 2015, uma cota do HGLG11 estava custando R$104. Tá vendo que o valor patrimonial dessa cota foi se reajustando, né? À medida que os imóveis foram se valorizando, a cota também foi sofrendo alteração. E hoje, em 2024, você tivesse comprado uma cota aqui a R$104 e tivesse recebido os dividendos e tivesse gastado tudo, hoje essa sua cota teria acompanhado a inflação e você não teria perdido poder de compra nenhum, porque esses seus R$104 de cada cota que você comprou hoje valeriam aqui R$158. Isso sem você reinvestir dividendo nenhum, diferente aqui do MXRF11, né, que é uma linha praticamente reta. E por que que eu falo que logística rende mais? Porque aqui no MXRF11 você tem que receber o dividendo mensal, pegar parte desse dividendo e reinvestir, para que esse reinvestimento acompanhe a inflação ao longo do tempo. Então note que quando você investe em fundo imobiliário de papel, você tem que repor a inflação, porque ele não repõe automaticamente. Aí, por exemplo, eu peguei aqui a inflação acumulada de 2023, estou vendo aqui que foi 4,62% ao ano, a inflação de 2023. Então, se o MXRF11 pagou aqui 12,43% ao ano, então se eu vir aqui na calculadora, colocar aqui 12,49% e diminuir a inflação do ano passado, né, que foi 4,62%, eu vou ter um rendimento líquido real de 7,87% ao ano. E note que o HGLG distribuiu 8,23%. Então, tá vendo por que que um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário bom, ele tende a entregar um rendimento líquido real melhor do que um fundo imobiliário de papel? Só que os iniciantes, né, eles se enganam com isso, porque eles entram aqui e vê esse dividendo de quase 12,5% ao ano. Aí entra aqui no fundo imobiliário de tijolo, vê só isso aqui, quer passar longe desse tipo de fundo. Eu não tô dizendo aqui que fundo imobiliário de papel é ruim, tá, pessoal? Muito pelo contrário, você consegue colocar ele na sua carteira de forma estratégica, por isso que talvez a maior parte da carteira deve ser composta de fundo imobiliário de tijolo. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a voz, porque esse ano já é a 4ª gripe que eu tô pegando, inclusive vou até o médico, né, saber o que é, já que eu acho que minhas vitaminas estão tudo em dia, minha imunidade também, mas vou lá dar uma passada, né, porque eu não posso sair de casa, encontrar outras pessoas que eu pego gripe. Também não sei se é alguma alergia, mas enfim, desculpa aí a voz. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Um abraço e até o próximo.